mas a lógica do Maesl passa a ser completamente diferente. É a ideia de autonomia da voz adolescente. Casal Ribeiro, um deputado ultramontano do regime, ultracatólico, etc., e que faz uma intervenção em fevereiro de 1972 em que, com a ação em punho, não é? Ainda por cima, quer dizer, transformou quer o Maesl, diz o nome do jornal, diz o nome do Maesl e faz um apelo aos órgãos de repressão do regime que os boletins dos intrépidos adolescentes, como eles nos designam, pensava ele que estava a tratar-nos mal, não é? Mas nós acabámos por transformar aquilo numa bandeira do movimento associativo de então, mas faz um apelo deliberado a que o movimento seja esmagado. Esmagado é The attitude is based solely on the fact that they fully support the anti-apartheid struggle. Avante, pois, compatriotas e camaradas. C'est par la lutte qui a été conquise. Olá, estamos no Revoltas Lógicas, o podcast de discussão, cultura, ensaio do Abril de Abril, e hoje temos como convidado o Rui Gomes, que é, entre muitas coisas, coautor de um livro sobre o Maesl, que vamos explicar o que é, chamado A Urgência da Palavra Impressa, e que se foca sobretudo nos boletins de liceu e no boletim central do Maesl e do papel dos estudantes do ensino secundário, enfim, na fase final do fascismo e na luta contra o fascismo. Talvez começar mais ou menos por um percurso pessoal. Como é que tu passaste a achar que aquele regime não era uma coisa normal? Enfim, a minha entrada para o movimento estudantil foi antecedida por um percurso feito pela contracultura possível da altura em Portugal. Tinha estado em Vilar de Mouras em 1971, depois estive no jazz, no primeiro Cascais Jazz, em 1971 também, enfim, e recebia, mais ou menos aquela geração recebia os ecos, quer da guerra do Vietnã e da luta contra a guerra nos Estados Unidos, quer do maio de 68, por fontes de informação muito inespecíficas, quer dizer, havia, enfim, no meu contexto, falava-se do maio de 68, falava-se de Woodstock, falava-se E falava-se da guerra colonial, não é? E falava-se da guerra colonial, e portanto isso arrastava evidentemente a questão da guerra colonial. Embora, aliás, confirmando agora pelas fontes escritas da época, a guerra do Vietnã não era censurada na imprensa portuguesa. Presumo eu, até por interesses internos e externos relacionados com as dificuldades que naquele momento, em 1970 e 71, já se viviam entre a posição americana relativamente à presença de Portugal em África e pelo facto de haver uma resistência também nos Estados Unidos à guerra no Vietnã. O regime deixava passar notícias sobre o Vietnã e deixava passar notícias sobre manifestações contra a guerra do Vietnã. Em Portugal? Isso, aliás, mas eram reprimidas, essas manifestações eram reprimidas. Eram reprimidas, mas justamente a demonstração de que os Estados Unidos tinham uma presença colonial, imperial mais do que colonial, uma presença imperial, era para os censores, tinham certamente orientações no sentido de deixar passar. E isso é interessante agora quando andei à procura da documentação sobre o contexto geral do movimento estudantil
do ensino secundário, justamente a questão colonial e a questão da Guerra do Vietnã são coisas muito importantes no final dos anos 60, justamente das primeiras manifestações reprimidas com muita violência em Lisboa, foi uma manifestação contra a guerra no Vietnã e simultaneamente, mas essa era a bandeira principal, mas que foi acrescentado a questão da luta anticolonial. Eu ainda não estava, teria nessa altura 12, 13 anos, mas agora quando andei à procura do contexto deste movimento estudantil, apercebi-me justamente disso, que o movimento estudantil em Portugal e em Lisboa em particular, só a partir de 67, 68 é que inscreveu realmente a questão da luta anticolonial na agenda e inscreveu em simultâneo com uma posição contra a guerra do Vietnã. Digamos que elas transformaram-se rapidamente numa espécie de irmãos siameses que serviram para ampliar, ou seja, aparentemente... Mas também havia uma coisa como no sincretismo religioso, não é? Que os negros descendentes de escravos usavam os santos católicos para falar dos seus deuses. Provavelmente muitas vezes quando se falava da guerra de Vietnã estava-se também a falar da guerra, implicitamente, sim, da guerra colonial. Tu estás no concerto do Jazz de Cascais, onde há um célebre músico de jazz dos Estados Unidos que dedica a música aos movimentos de libertação. Sim, estou. E isso é um statement muito importante, aliás, porque depois isso tem uma história, não é? Ele é colocado nessa mesma noite, no aeroporto se chama, que já não me recordo o nome, é o Galvez. Puderes ajudar, aquele célebre violoncelista norte-americano que dedica a música aos movimentos de libertação no Jazz de Cascais e é colocado na fronteira, contrabaixista, sim. Contrabaixista. Ok. Mas podemos continuar. Eu já digo. Vamos continuar. Podes usar o Dr. Google. Vou usar o Dr. Google. Sim. E ele é colocado na fronteira, não é? Ele é colocado imediatamente na fronteira. Exatamente. E portanto aí a música, tu tens uma parte no livro que fala do ambiente musical, do que é que se escutava, do que é que não se escutava e portanto escutava-se a música francesa do cancioneiro francês, escutavam-se aqueles tons isolados como o Zé Mário Branco, o Zeca Afonso, o Sérgio Godinho, quando se podia escutar, mas o rock e o jazz também eram uma espécie de... Eram, certamente. Em Portugal, garantidamente que eram contra a cultura, ou seja, não eram propriamente aquilo que era promovido como cultura oficial, não é? Portanto, o que é que escutavam os pequenos fachos? Não. O vento voltou. Sim, havia. Em termos de cultura de massas, o nacional-cancionismo era verdadeiramente a cultura para o povo, enfim, intergeracional. E digamos que essa geração, mas é desde o final dos anos 60, a geração mais jovem rompeu completamente com esse tipo de cinzentismo, quer no cinema, quer na literatura, quer mesmo no teatro, não é? Nós começamos a ouvir falar do Brecht, começamos a ouvir falar em autores na literatura, nos autores russos que a geração anterior, por isso simplesmente não tinha passado por lá. E isso criou uma espécie de ar do tempo favorável que no ensino secundário, ou seja, nos liceus, nas escolas técnicas, em que havia uma juventude sedenta de informação a que não tinha acesso, se tornasse verdadeiramente capaz de começar a pensar em criar uma esfera pública em que pudesse ter voz. E isso é uma coisa que é muito forte na minha entrada, a ideia de ter voz. Nós temos que ter voz. Eu entro porque escrevo um comunicado para o Maesl, ainda não sendo o Maesl.
Portanto, eu, quer dizer, comecei por... E o meu exercício de escrita, que não era... mesmo do ponto de vista escolar, não havia um incentivo à escrita autónoma dos adolescentes. Fazia parte da socialização dos estudantes do ensino básico e do ensino secundário a ideia de serem receptores, apenas receptores de informação, e a ideia de ter direito à voz numa aula ou ter direito a escrever alguma coisa com a sua opinião era completamente censurado, pedagogicamente censurado. Mas a escola como uma prisão é um exagero, é porque ela perpassa no livro a ideia de 50 minutos de aula, 10 minutos de intervalo, particularmente nos liceus femininos. Isso é muito forte, esse discurso é muito forte na imprensa dos liceus femininos. E isso, do Filipa de Lencastre, Maria Amália, são 3 liceus verdadeiramente, enfim, aquele começa a romper, porque os estudantes começam a romper com uma cultura de insubmissão, é o Dona Leonor, mas o Filipa de Lencastre, Maria Amália, permanecem durante muito mais tempo como liceus verdadeiramente com reitoras que são uma presença ainda da mocidade portuguesa, não é? Algumas delas, aliás, tinham passado pela mocidade portuguesa feminina, e tem essa lógica da escola enquanto um cárcere, enquanto uma coisa em que... Uma continuação do convento, não é? E depois para irem para as mãos do casamento e da família, não é? Onde ficarão vigiadas e guardadas. Essa ideia de vigiar as meninas, do contacto com os rapazes, tudo isso é fortíssimo nos liceus femininos. Rompe-se com isso mais cedo nos liceus, porque já no final dos anos 60 começa a haver, enfim, uma ruptura disso. Quer dizer, começa a haver organização, por exemplo, de convívios, e aliás o Maerl até aos anos 70, estou a entrar num período em que não é falado no livro, mas até aí as comissões de finalistas e os convívios eram áreas muito permeáveis à presença do Maerl de então, que ainda era muito débil organicamente, e tentava penetrar no contacto com esse florescimento. Os primeiros dirigentes do Maerl até fala de que organizaram uma coisa que era conseguir fazer uma viagem de finalistas com os liceus masculinos e femininos, para, no fundo, conseguir uma reação do regime que foi quase pavloviana. O regime proibiu, na prática, essa ida, e não contente com isso, proibiu os convívios e até de finalistas. Justamente. E voltando contra o regime, grande parte da população estudantil. Sim. Essa ideia de coisas simples hoje, não é? Que são coisas básicas, não é? Organizar um convívio, ou organizar uma excursão, ou organizar uma comissão de finalistas. A partir do momento em que algumas comissões de finalistas começaram a sair fora do redil do Estado Novo, imediatamente são proibidas, são dissolvidas, são proibidas. Há vários episódios desses anteriores a 1970. A partir de 1970, 71 e depois até 74, a lógica do Maerl, que já existia, ele é fundado em 1967, mas a lógica do Maerl passa a ser completamente diferente. É a ideia de autonomia da voz adolescente. No base não é esta a linguagem que era usada, mas no fundo era a ideia de nós temos que criar um espaço que é só nosso, em que os adultos não nos dizem o que temos que fazer, sejam os adultos os professores na escola, sejam os adultos os pais, os adolescentes pela primeira vez enunciam a ideia de ter direito a uma voz autónoma e um espaço público que é só deles. E a imprensa estudantil tem esse papel, é o veículo principal desse papel. Criar um espaço que não existia em lado nenhum, aliás, não é? Porque não existia na imprensa, não existia na televisão, não existia na rádio. Nada disso constituía um espaço público. Os pequenos espaços públicos em que havia eram alguns cafés,
assembleias, algumas tertúlias, etc. E então nas escolas isso não existia. E no fundo, hoje, visto à distância de 50 anos, esse é o papel principal desta imprensa, é criar esse novo espaço público, essa nova esfera pública em que não há nem Deus, não há Deus nem chefe. Nem chefe. Aliás, mas a expressão intérpretes adolescentes é de um deputado extremista do regime. Exatamente. Numa intervenção sobre um boletim. O número 1 do boletim, a ação, que sai, não por acaso, em Cascais. No Liceu de Cascais. Não por acaso. O deputado Casal Ribeiro. O deputado Casal Ribeiro, enfim, que na sua biografia acho que tinha mais de 10 filhos, não sei exatamente, mas dizem-me que tinha, portanto era um deputado ultramontano do regime, ultracatólico, etc., e que faz uma intervenção em fevereiro de 1972 em que, com a ação em punho, não é? Ainda por cima, quer dizer, transformou quer o Maesle, diz o nome do jornal, diz o nome do Maesle e faz um apelo aos órgãos de repressão do regime que os boletins dos intrépidos adolescentes, como eles nos designam, pensava ele que estava a tratar-nos mal, não é? Mas nós acabámos por transformar aquilo numa bandeira do movimento associativo de então, mas faz um apelo deliberado a que o movimento seja esmagado. Esmagada é a palavra que é usada. E, de facto, quando nós, hoje, 50 anos depois, vamos aos arquivos da PIDE, verificamos que é a partir desse momento que há um trabalho sistemático de repressão e de vigilância sistemática. Enfim, o livro tem um conjunto de facsímiles de relatórios de vigilância, mas há dezenas de relatórios de vigilância em vários liceus, não apenas em um liceu, os chamados relatórios imediatos, que descrevem com algum detalhe o que é que aconteceu naquele liceu, o que é que foi distribuído naquele liceu, etc. E com envio, e é muito interessante porque na altura nós sentíamos que havia uma vigilância, pensávamos que eram agentes da PIDE, que estavam a fazer essa vigilância dentro dos liceus, mas haveria alguns que eram funcionários, informadores, não eram agentes, eram informadores, mas de facto estes agora sabemos, por esses relatórios, que eram agentes da PSP à paisana, que eram enviados de forma planeada para dentro das escolas, descaracterizados, não estavam vestidos com polícias, e eram eles que faziam os relatórios imediatos e que os enviavam sistematicamente à polícia política. Mas também com o apoio da estrutura existente na escola, isto é, há uma certa altura uma estatística que pode não ser certa porque também não tem nenhuma base para que seja, diz que 90% dos contínuos e dos auxiliares das escolas funcionam como bufos. Exatamente. para a polícia. Sim. Não temos dados. Mesmo hoje não conseguimos ter esses dados sobre os informadores da PIDE no interior das escolas. Temos de alguns poucos, aliás até temos de um informador da PIDE que estava no interior do Maesle, que era um informador, ele vai-se oferecer à PIDE como informador, mas ele era colaborador do Maesle e era de uma organização clandestina, aliás, do movimento estudantil da altura. Relativamente a contínuos, funcionários, chamados funcionários das escolas, temos quase a certeza absoluta que sim, que alguns seriam. Agora, qual é que é a escala do fenómeno? Não temos esses dados hoje. Os chamados gorilas, que eram aqueles elementos que havia muito na universidade, que eram ex-militares, polícias, etc., para reprimir estudantes que estavam dentro das universidades, não existiam nos liceus. Não existiam nos liceus. Houve em alguns liceus, particularmente naqueles que foram mais ativos nesse período a seguir ao assassinato do Ribeiro Santos,
houve uma tentativa de utilizar legionários e ex-militares, etc., em alguns liceus para amedrontar. Agora, com uma presença permanente, não. O que existiu foi em algumas escolas a permanência durante períodos largos da PSP, completamente caracterizada e com a presença, fardados, com os níveis da altura, etc. Dom João de Castro, Padre António Vieira, Dom Pedro V, que eu me lembro, eram 3 liceus que tiveram essa presença, particularmente no Dom João de Castro, a seguir às movimentações que pela primeira vez, de forma sistemática, aconteceram em prol da liberdade de informação e de reunião, com a fixação de cartazes nas escolas, etc. Que era coisa que, na maior parte das universidades, já era, enfim, de facto permitido. Sim. Quer dizer, não, quanto muito os PIDs ou os polícias iam lá dentro e faziam relatórios, esses relatórios estão nos arquivos da PID, relatórios sobre o que é que os cartazes dizem, mas não os arrancavam, mas nos liceus pura e simplesmente não era permitido. Sim, aliás, há uma fotografia do reitor do Pedro Nunes, de botas altas. Não é, por acaso não é de botas altas, é uma. Não é. Está em contraluz, é uma sombra. É uma sombra de uma. Mas não, ele não está de botas. Parece, mas não é. Parece mesmo. Botas militares. Parece mesmo, mas não é. Sim. Não é. Pela verdade histórica é preciso dizer que não é. Não é. É uma sombra. É uma sombra. Mas toda a gente acha que são botas militares. Agora, essa repressão originava uma reação estudantil. Há também, aqui relatada, uma concentração estudantil de 800 estudantes contra um professor de ginástica que era acusado de ser despido. De ser despido ou de ser legionário. Sim. Alguma vez confirmou se era ou não era? Não se confirmou, porque e neste momento os arquivos da PIDE, no que diz respeito a informadores, é muito complicado conseguir, mesmo para as listagens que existem de informadores, que não são extensas, porque muitas delas realmente desapareceram. Foi a preocupação maior da PIDE no 25 de Abril, na António Maria Cardoso, foi em destruir justamente dos informadores. É onde se verifica maiores lacunas de informação, é justamente dos informadores. E é muito complicado. Houve alguns episódios, por exemplo, na Faculdade de Ciências houve um episódio da identificação de um legionário que estava dentro das instalações da Associação de Estudantes a observar para depois fazer um relatório. E os relatórios, basicamente, sabemos agora que eram relatórios em que descrevia o que é que o cartaz dizia, quem é que o tinha fixado, quem eram os mais ativos aqui e acolá. Isso está descrito em processos individuais. Nos processos individuais, as pessoas que foram ver os seus processos individuais no arquivo da PIDE conseguem ter acesso a essa informação. Porque normalmente o que acontecia era a PIDE pegava nessa informação, e depois deslocava, desagregava e inseria dentro dos processos individuais de cada pessoa, e que iam aumentando. A tua expulsão no ensino por 3 anos dá-se antes ou depois das prisões de 17 de dezembro? Antes, bastante antes, um ano antes. Dá-se no seguimento justamente do assassinato do Ribeiro Santos. Logo nos dias seguintes ele é assassinado a 12, o final é a 14. Eu creio que nesse ano as aulas interromperam para férias de Natal, a 16 ou 17, e esses 3 dias logo aí foram dias de grande agitação, com a fixação de cartazes pela primeira vez, de forma muito planeada, e em que defendíamos os cartazes, os contínuos iam tentar arrancar os cartazes e nós defendíamos os cartazes, não os deixávamos arrancar, e isso aconteceu portanto, há pouco enganei-me, estamos em outubro, portanto estamos a falar de outubro até dezembro. Sim. De outubro até dezembro decorre isto, são 2 meses de luta, particularmente em liceus como o Dom João de Castro, o Dom Pedro V
V, Padre António Vieira, onde havia as delegações maiores, já com maior apoio dos estudantes. Isso aconteceu, e eu creio que eu e o Carlos Índias, não fui eu apenas expulso por 3 anos, o Carlos Índias Cordeiro foi também suspenso em novembro, logo em novembro. E só em junho, uma semana antes de iniciar férias, é que sai a decisão do Ministro da Educação com uma expulsão por 3 anos de todo o ensino. Ou seja, nós permanecemos 7 meses suspensos e depois sai a punição de 3 anos. Só vais recuperar reentras no ensino só depois do 25 de abril? Só depois do 25 de abril. Só depois do 25 de abril. Nunca mais pude frequentar, nem nunca mais pude fazer exames, etc. Não... Agora, diz-me uma coisa, essa defesa dos cartazes, essa fixação dos cartazes ia muito para além do MRPP, porque o MRPP não tinha existia. Gente no ensino secundário. Não, era do Maeslo. Eram os cartazes do Maeslo, eram assinados mesmo. Sim. Não eram apócrifos, eram assinados por Maeslo. Aliás, Maeslo que tinha 2 componentes principais, os maoístas ligados eu tenho dificuldade em usar essa linguagem. Sim. E até se calhar aproveitaria. Mas tu puseste no livro essa linguagem, uma maioria e uma minoria, deste o número de delegados. Não, foi a frase como disseste. De facto, o movimento associativo era muito mais amplo do que as organizações, muitíssimo mais amplo. Sim. E diverso, porque uma das ilusões de alguma historiografia dos movimentos estudantis em Portugal parte dessa ideia de que basta conhecer as organizações políticas que intervinham no movimento estudantil para conhecer o movimento estudantil. Isto é completamente falso e é um erro da análise histórica, é um erro em que cai muita gente, de tal modo que hoje o que é menos conhecido nos movimentos estudantis são os movimentos associativos. É o movimento associativo. Sim. É mais bem conhecido as organizações políticas do que as... Mas não se podia dizer que de alguma maneira as organizações políticas, como tinham uma influência organizada, acabavam por ter uma influência maior do que um simples ativista, não é? Pensemos no seguinte: no máximo período da organização com maior número de militantes, de 3 organizações, não era de apenas de uma, porque eram 3 organizações, era o EQML, os chamados maoístas, os claques e os CPUEP, que tinham diferentes níveis de intervenção e de clandestinidade. Digamos que ninguém ia recortado para o EQML sem antes passar pelos CPUEP ou pelos claques, pelos comitês de luta anticolonial. No máximo terá tido 35 militantes. Ora, o movimento estudantil do ensino secundário tinha 10 vezes mais. Tinha 35, era a maior organização de todas, era 35. A UEC tinha, há quem diga que 12, outros que dizem 15, mas não teria mais, ninguém diz mais de 15 militantes mesmo. Estás a falar militantes no ensino secundário? No ensino secundário, sim. É. Isso é completamente... Eu pensei que esses eram os militantes que estavam em níveis de direção, porque me parece... Não, militantes. Eram poucos. Mas a influência... Era maior. Quando nós vamos olhar para o resultado eleitoral dessa corrente, tem 173 e os outros têm 300 e tal. Exatamente. Portanto, normalmente os maoístas eram identificados por POP, que acabava por ser uma cena simpática, por um ensino popular, não é? E a corrente da UEC por corrente unitária. E ainda havia os trotskistas que não estavam no Maeslo e que estavam nos chamados grupos estudantis, não é? Grupos estudantes. Eles designavam-se, assinavam normalmente. Às vezes os jornais nem assinavam, alguns comunicados não assinavam, mas quando assinavam era grupo de estudantes, mas não participavam nas reuniões das delegações do Maeslo por escola. No entanto,
participavam nas reuniões de colaboradores e nas Assembleias Gerais. E nas Assembleias Gerais participavam. No entanto, eram antissociativos. Antissociativos no sentido que eram pelo fim do MAESL. Não concordava com a existência de associações de estudantes. A justificação era simples para eles, enfim, não vou entrar nesse debate, mas era a ideia de que os estudantes não são uma classe social, por isso não têm interesses, o sindicalismo estudantil, portanto, e o associativismo estudantil não faz sentido, porque eles não têm interesses próprios, e não é possível unificar os estudantes a partir desses interesses próprios. Não, então o que se deve fazer é intervenção política direta e não uma intervenção associativa, que era uma intervenção que evidentemente se dirigia a milhares de estudantes. O MAESL dirigia-se, a sua voz, os seus jornais, etc. No período mais importante, o jornal central do MAESL, o Intervalo, distribuía nos liceus de Lisboa 5 mil exemplares, o que era de facto, nos liceus e nas escolas técnicas de Lisboa 5 mil exemplares, o que era de facto uma grande, não cobria a totalidade dos estudantes, mas cobria um número bastante interessante. Mas regressando à questão da relação entre organizações políticas e a organização associativa, há aqui um déficit justamente na historiografia portuguesa dos movimentos estudantis que não se verifica em outros países europeus, como em França, como em Espanha, em Itália, etc., que é o de um desconhecimento relativo, eu diria mais do que um desconhecimento grande da realidade do movimento, de todos os movimentos associativos, não apenas do ensino secundário. Do ensino secundário, assim, então era falta de trabalho ou falta de material que as pessoas têm acesso? É por falta de, como eu costumo dizer, de irem com o rabinho e sentarem-se nos arquivos. Sim. Dos investigadores irem para os arquivos e irem folhear os arquivos. Não é muito fácil. Tu fazes uma queixa, por exemplo, que tiveste 12 meses à espera da ajuda do Pacheco Pereira e ela nunca se verificou. Chegaste a esclarecer porquê? Foi apenas falta de tempo? Não sei, não tenho, enfim, não quero interpretar. Apenas registrei, mas é preciso dizer que não é um arquivo público, não é? Sim. Nos arquivos públicos isso não aconteceu. Nos arquivos públicos, quer no arquivo de História Social, aliás, eu digo no livro também, quer o arquivo de História Social, quer a Torre do Tombo, tiveram um comportamento de uma resposta muito célere e de abertura completa dos arquivos. Alguns deles, por exemplo, do arquivo de História Social, de facto, fui eu que fiz o primeiro inventário da imprensa estudantil, porque ele não estava inventariado. A coleção com que eu trabalhei no arquivo de História Social não estava inventariada ainda, mas isso não foi óbvio para eu não poder ter acesso ao arquivo. Se calhar outros arquivos diriam não, isso ainda não está inventariado, não fornecemos. Agora, enfim, não quero fazer nenhuma interpretação sobre porque é que o Efêmera não respondeu durante o ano a uma promessa que tinha realizado. Quer dizer, o contacto com o Pacheco Pereira foi também porque eu não estava com o Pacheco Pereira há 50 anos. Nós conhecemos há 50 anos. Ele no movimento estudantil do Porto e eu no movimento estudantil em Lisboa, mas eu, apesar de muito jovem, tinha fortes contactos com o Porto, ia muitas vezes ao Porto e conhecíamos. Ele é bem mais velho que eu e foi o contacto que eu tive no Barreiro com ele foi excelente, foi muito amigável, etc. Só que por motivos que eu desconheço. Normalmente por não estarem inventariados, não estarem disponíveis, não sei. Mas aquela, digamos, aquilo que originava os 50 anos, a ideia dos 50 anos, é um momento simbólico do MAESL, que é a prisão de 151 estudantes, onde há depois as célebres carecadas no técnico, não é? Não, em medicina. A medicina tinha a associação extinta na altura? Não, ela não estava extinta. Ela existia como CPA, sim, porque ela tinha sido proibida. Ela tinha sido proibida. É uma coisa antiga, não interessa agora, a história é relativamente extensa de contar, mas era a CPA, Comissão Pró-Associação dos Estudantes. Ou seja, digamos que enquanto as outras associações tinham
uma certa legalidade, porque tinham sido confirmadas, as direções tinham sido confirmadas pelo próprio. É uma lei que vem desde do final ainda dos anos 50, tinha sido confirmada pelo Ministério do Interior, etc. No caso de medicina, não. As direções não eram confirmadas, não eram legitimadas por essa espécie de anuência que o Estado Novo, durante alguns anos, foi obrigado a ter para com o associatismo estudantil do ensino superior, porque ele era já tão massivo e tinha uma importância tão grande em algumas coisas básicas, que não tinham nada a ver com aquelas coisas com o movimento reivindicativo. Tinha a ver, por exemplo, com a produção de folhas. Sebentas. Eram as associações estudantes que as produziam. E, aliás, foi a partir daí que algumas associações construíram os seus bons aparelhos técnicos. Foi a partir daí. Portanto, há uma Assembleia em Medicina. Em Medicina. Sim, ela estava marcada para económicas. Nós tínhamos quase a certeza absoluta, porque já tinha acontecido numa Assembleia anterior, que eles iam encerrar as instalações da Associação de Económicas. Assim aconteceu e tínhamos tudo preparado para transferir a Assembleia para as instalações de Medicina. Era um domingo. Foi o que aconteceu. As pessoas tiveram que se deslocar à tarde, de domingo, para Medicina. E já no decurso da Assembleia fomos informados de que a polícia tinha cercado o hospital de Santa Maria. E quando, de facto, os piquetes que foram um pouco expeditos nos disseram que a polícia estava ali, quando eu me dirigia à porta, a polícia estava ali, a polícia estava mesmo no corredor já estava no corredor das instalações e da sala, a sala 7 de Maio, que tinha sido uma sala que tinha sido, foi no dia 7 de maio de 1959 que ela foi retirada à Legião Portuguesa, que tinha lá uma sala, e a Associação de Estudantes de Medicina. Aliás, foi no seguimento disso que a associação foi proibida. Sim. Foi por ter feito por ter feito exatamente essa sala. E foi aí que ela se realizou e, enfim, a polícia cercou, prendeu, fomos para o Governo Civil. A maior parte passou toda a noite no Governo Civil, em 2 celas que ainda lá estão. Nós estamos a tentar gravar essas celas para a exposição que vamos realizar agora em dezembro, nos 50 anos na Torre do Tombo, e os rapazes eram cerca de 100, ficaram em 2 celas, parados em 2 celas que agora, quando nós fomos lá há pouco tempo, porque foi aberto agora o Museu da PSP, agora há um mês. E aquilo vai pertencer também ao museu, mas ainda está em obras, e as celas, os calabouços vão lá estar, e as celas são, enfim, ainda tem os cátares em madeira. São 3 ou 4 cátares, ou seja, aquilo à partida seria para 3 ou 4 pessoas estarem ali naquela cela, mas estavam 50 pessoas, apenas com uma sanita lá dentro, que se entupiu rapidamente, ou seja, ficámos sem acesso a sanitários, sem acesso a comida, não tínhamos comido, sem acesso à água, até amanhã do dia seguinte. E depois houve um conjunto de uma dúzia que foram para Caxias. Enfim, até hoje não se conseguem perceber a totalidade dos critérios. Um dos critérios garantidamente foi de pessoas que já tinham sido presas anteriormente. São 3 ou 4 casos. Por exemplo, há 2 deles que tinham sido presos na Capela do Rato, o Bernardo e o Mameda, que tinham e que foram para Caxias por causa disso. Depois havia alguns casos de algumas pessoas que eram do MES, mas que tinham transitado para o ensino superior, já estavam inscritos e na identificação disseram que eram estudantes do ensino superior e foram também para Caxias. É o caso da Eugénia Varela Gomes,
o caso da minha namorada de então, que já estava em económicas, enfim, há uns casos assim, e depois há casos que são, talvez pelo nome, a irmã, por exemplo, da Janinha, a Maria da Luz, foi também para Caxias, certamente por causa do apelido. Enfim, ligada ao caso do pai, não é? Sim, aos vários casos do pai, exatamente. Que era o Coronel Varela Gomes. Que era o Coronel Varela Gomes. Exatamente, sim. João Varela Gomes. Enfim, nos dias seguintes, eu há pouco estava a fazer confusão, nos dias seguintes é que nos 2 ou 3 dias que decorrem entre 16 de dezembro e o início das férias de Natal, há toda uma campanha nas escolas que... talvez por isso mesmo, por os reitores terem percebido imediatamente que aquilo não ia acabar por ali, logo em janeiro instauram processos disciplinares a todos os estudantes que tinham sido detidos nesse dia e tinham sido identificados. Essa identificação existe agora pela primeira vez. Nós nunca tínhamos tido acesso, só a ida à Torre do Tombo. É uma coleção que foi para a PIDE de 25 fotografias, não é? Da PSP. Da PSP. Há fotografias de que ninguém se lembra que teriam sido tiradas nesse dia. Ninguém se lembrava disso. Aliás, há uma das fotografias que parece ter sido tirada com flash. Mas é divertido porque o único que está a olhar para a frente da fotografia é o oficial da PSP e todas as outras pessoas estão a olhar para o outro lado. Está a olhar para... Sim, não, por acaso há um caso em que não é assim. Sim. Há um caso muito interessante, que é de uma pessoa que eu sei quem é, agora não vale a pena estar a dizer aqui o nome, que é aqui que se está a rir para e parece que está a olhar para a câmara. Se tu vires bem. Sim. E que está com um sorriso nos lábios. Agora, o que é mais interessante aí é justamente... portanto, esses jovens acabaram de ser presos, estão detidos, estão com polícias à porta, que não são esses dois que estão aí, mas à porta estão polícias de metralhadora. Porque nós tentámos sair em grupo, chegámos a fazer cordões e avançámos para a polícia. E a polícia de metralhadora puxa a metralhadora atrás e tinha, enfim, há um ano tinha havido o assassinato do Ribeiro Santos e nós dissemos, se calhar eles são capazes de não hesitar em disparar e parámos essa tentativa de romper com o cerco policial. Agora, o que é interessante na fotografia, as outras duas com pessoas também dentro da sala, e se apanha apenas uma parte da sala, é muito interessante olhar para a serenidade de jovens que têm entre 13, porque os jovens que são presos aí têm entre 13 e 18 anos. Os mais novos têm 13 anos, os mais velhos têm 18 anos. A idade média, eu fiz esse exercício, nos 16 anos, a mediana está nos 16 anos, e há uma serenidade, quase uma descontração que, para quem não saiba. Aliás, nós convidamos uma pessoa mais nova quando estávamos a pensar ainda fazer o documentário, e mostrámos estas imagens. Sim. E essa pessoa diz: isto do ponto de vista semiológico eu não sei o que é esta fotografia, porque isto podia ser... Está tudo com um ar tão sereno, parece que não estão a ser presos. E isso é uma das coisas mais significativas dessa imagem, é isso. Há uma espécie de serenidade, de convicção. Quer dizer, evidentemente que eu não estou nessa fotografia, evidentemente que eu faço parte desse grupo, não é? Mas passa por essa fotografia claramente essa ideia: ok, nós estamos a ser detidos, mas isto não vai demorar muito tempo a acabar.
Quer dizer, há aqui as conversas que se tinham entre nós. Porque o facto de que há um dado também interessante no livro, que nós tínhamos ideia, eu tinha ideia para o ensino superior, não tinha a certeza do ensino secundário. Para todos os efeitos, aqueles que fazem parte do ensino secundário, sobretudo do liceu, são uma minoria. São uma minoria e são uma elite, não é, do ponto de vista social. Já não é completamente verdade para o Maes dos anos 70. Sim. Não é completamente verdade. Ela é já muito. Representa, quer em termos de género. Representa, aliás, é muito interessante do ponto de vista de rapazes e raparigas. Digamos que o Maes, a representação das raparigas no Maes, há uma sobre-representação. Digamos que a percentagem de raparigas no movimento associativo é superior à percentagem das raparigas na população total dos estudantes do ensino secundário. E depois também começa porque entre 1970 e 1973, em 3 anos apenas, minto. Já sim, fruto da forma Veiga Simão? Sim, um pouco, mas não apenas. Há um movimento, de facto, de procura maior, as aspirações de novos grupos sociais que se começaram a constituir numa economia um bocadinho mais aberta no Estado Novo, fez com que a procura de ensino aumentasse. E num período de 3 anos há um aumento de 50% do contingente. 50% do contingente aumenta em 3 anos dos liceus, é uma coisa incrível. Tendo mais ou menos em consideração que a população do ensino liceal, estou agora a falar apenas do liceal, porque o liceal era a elite, já, quer dizer, o ensino secundário na sua totalidade, mesmo com as escolas técnicas, era de elite, no sentido em que, pura e simplesmente, a maior parte da população daquela idade de frequentar o ensino secundário, ou seja, entre os 12 anos e os 17 anos, não passavam da escola primária, não passavam dos 4 primeiros anos de escolaridade. Não é? Nem sequer os 6 anos de escolaridade cumpriam. Ora, quando chegámos ao liceu, a situação piorava bastante. No entanto, como nos últimos anos, por exemplo, eu sou, na minha família, o primeiro a frequentar o liceu. Nem o meu irmão mais velho frequentou o liceu. Eu sou o primeiro e não era filho propriamente de proletário. Era filho de um pequeno empresário que depois subiu para um médio empresário, mas tinha uma escolaridade baixa, não é? Porque não era o problema apenas da representação da classe social pelo nível de rendimento. Tinha que se olhar também ao nível de escolaridade. E aí o nível de escolaridade anterior das famílias marcava muito, digamos, a herança cultural que passava às gerações seguintes. E se a escola não abria, não se democratizava e nunca se democratizou. Esta expansão que se dá nos 3 últimos anos é expansão, não é democratização. Claro. Aumenta 50%, mas não há nenhuma democratização ali, nem do ponto de vista dos números e muito menos do ponto de vista do funcionamento. A ascensão social das pessoas mais pobres. Mas estavas a dizer que nesta fotografia há uma certa calma, não nos vai acontecer nada e tal. Não. O que é que aconteceu a esses 151 pessoas que foram detidas? Na sua maioria. O que é que aconteceu quando? Nos dias subsequentes. Nos dias subsequentes. Ok. Sim. Eu pensava que estavas a perguntar 50 anos depois. Não faço a mínima. A minha resposta é não faço a mínima ideia. Mas essas pessoas foram para as escolas, foram sujeitas todas a processos disciplinares, todos eles foram. Aliás, a imprensa na altura até se engana porque não tem a certeza. Engana-se por defeito, porque acha que são apenas alguns, mas não. Depois começa-se a verificar que em todas as escolas há processos disciplinares e há processos disciplinares que chegam ao fim, em que há punições. Há escolas que, por e simplesmente, os reitores abandonam os processos disciplinares, porque o movimento é de tal forma forte que eles abandonam, e há outros que se extinguem naturalmente após o 25 de Abril, que
nunca chegam a punição. E não há nenhuma ameaça de irem para a África Não, porque ainda estávamos longe disso. Ainda estávamos lá, ainda estávamos longe disso, porque o máximo são pessoas com 18 anos, que era o meu caso, por exemplo, porque eu tinha sido impedido de entrar para a universidade, porque eu já estaria na universidade nessa altura, mas não podia ir para a universidade. E só se colocava para os estudantes universitários, e essa situação colocou-se para vários deles, particularmente com os da Faculdade de Ciências de Lisboa, que foram incorporados. Fez agora também 50 anos, em 2023, em janeiro, de 73, foram incorporados, e é uma das deserções, não é deserção porque eles eram refratários, mas houve um manifesto feito por esses estudantes que teve uma importância também esquecida. Aliás, eu aproveito para dizer porque é que é importante este livro. Este livro é importante porque, entre outras coisas, o movimento do ensino secundário foi perfeitamente silenciado na historiografia dos movimentos estudantis em Portugal. Basta olhar para a exposição das Primaveras Estudantis, que se realizou no início da comemoração dos 50 anos, para se perceber que ensino secundário não existe. Nos anos 70 também existem muito pouco. Quando se olha para as Primaveras Estudantis, a exposição, o que se encontra é 62 e 69. O resto, 1970 é a parte final, com uma informação muitíssimo reduzida. E tu não achas que essas exposições dos 50 anos por vezes são feitas de cá para lá, não é? No sentido daquelas pessoas que têm poder hoje, que aparecem nas fotografias do passado. Sim, é a ilusão. Provavelmente haveria poucas pessoas do PS nesses movimentos. Exatamente, justamente. Por exemplo, 62 é muito típico disso. Né? Uma pessoa entra na exposição e vê Medeiros Ferreira, Jorge Sampaio, particularmente Jorge Sampaio, e é essa ilusão. Há duas ilusões juntas aí, que é a do papel, sobrevalorizar o papel do indivíduo na história. Sim. E fazer do papel que esses indivíduos tiveram na democracia 50 anos depois, não é? E andar para trás e achar e que eles tiveram o mesmo papel quando não tiveram. Quando nós olhamos para a crise de 62 e das Primaveras Estudantis, eu aliás falo com grande naturalidade disto, porque nunca fui do PC e portanto não tenho problemas nenhum a dizer que o 62 acontece porque havia uma organização estudantil do Partido Comunista que tem uma importância fundamental naquele movimento. Não é apenas, não é? Mas tem uma grande importância naquele movimento. Aliás, digamos que as prisões de 65 e que destroem completamente a organização estudantil, que levam a uma crise, particularmente em Lisboa, uma crise do movimento estudantil em Lisboa, porque de facto a PID destruiu a organização que existia e que dava alguma força nessa altura ao movimento. Foi após a prisão do Novas Pereira. Novas Pereira. Exatamente. Só uma última pergunta. Devem ter feito sempre esta pergunta na entrevista: porquê que te ganhaste o cognome Tarzan? Não tem nada a ver com o movimento estudantil, mas é daquelas coisas daqueles cognomes que têm uma história original, têm uma gênese e que depois são pegadas em contextos diferentes e que funcionam em contextos diferentes, porque no contexto do movimento estudantil tem a ver com uma coragem física e moral reconhecida, que toda a gente reconhecia, e portanto a ideia de Tarzan, essa ideia, aquela ideia do boneco, não é? Aliás, a maior parte das pessoas nem sabem hoje em dia quem era o Tarzan, não é? A figura Tarzan do cinema, do Weissmuller. Umas 5 ou 6. Mas nem sabem sequer quem ele era. Era o Weissmuller, tinha sido campeão olímpico de natação, etc. Mas a origem tem a ver com o liceu. É uma professora de inglês que me chama Tarzan por uma história. É interessante, é uma história quando eu tinha 13 para 14 anos, e uma história de
na altura não havia bullying, mas havia bullying, que era aquela coisa dos mais velhos darem calduço e coisas assim, carolos e tal, não é? E houve um aluno de 7º ano que me deu um calduço e eu dei-lhe uma tarefa. E fui sujeito a um processo disciplinar. Eu, com 13 anos, ele com 17, eu fui sujeito a um processo disciplinar que durou algum tempo, e a minha diretora de turma, professora de inglês, Eduarda Carvalhinhos, portanto eu creio que ela já faleceu, mas digo sempre o nome dela com muito gosto, porque ela defendeu-me nesse processo disciplinar. E como era diretora de turma, chegou um dia, eu não fazia ideia nenhuma, naquela altura não sabia o que é que os processos disciplinares, eu não fui chamado para me defender, não fui nada e tal, e portanto quem tomou a minha defesa foi a diretora de turma, e que relatou, porque eu lhe relatei o que é que tinha acontecido, e era conhecido do liceu, não é? Porque foi muito conhecido, aliás, porque isso tornou a minha vida muito económica no liceu a partir daí, porque nunca mais tive problemas nenhuns. Ninguém mais voltou a tocar-me, e bastava, enfim, fazer o olhar número 14 para os problemas ficarem resolvidos. E portanto as pessoas até têm a ideia de que eu batia nas pessoas, mas eu nunca fui uma pessoa violenta. Sempre que eu reagi sempre às coisas que me tentaram fazer. E então ela chegou lá e disse e tal, acabou o processo disciplinar e tal, e o Rui não teve nenhum tipo de ilibado, não teve nenhuma punição e tal, e a turma começou a bater palmas, e ela interrompeu as palmas para dizer acho muito bem que batam palmas ao nosso Tarzan. E foi daí. Pronto. E é daí que vem a história. Ok, muito obrigado, e espero que a exposição seja um sucesso e o livro também. E obrigadíssimo pela conversa. The youth is based solely on the fact that they fully support the anti-apartheid struggle. Avanti poi, gli ospiti camarati,